Você tem orgulho de ser evangélico? Você crê que o evangelho de Deus é poder de Deus para a tua vida? Então me acompanhe nesta mensagem em nome do Senhor Jesus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você literalmente se alegra de quem você é e daquilo que você fala. Amados, o cristão verdadeiro não tem vergonha de falar de Jesus. O cristão verdadeiro não tem vergonha de andar com a Bíblia. O cristão verdadeiro não tem vergonha de dizer que é um crente no Senhor Jesus Cristo. Aliás, a nossa vida é pautada por um testemunho que é muito mais visual, testemunho que literalmente as pessoas acham que é pelo modo de vestir. Obviamente, nós precisamos ser homens e mulheres com vestimentas que não sejam indecentes, vestimentas comuns, normais, mas eu não estou falando de vestimentas, eu estou falando do nosso postar, do nosso agir, do nosso andar, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso olhar. Mas Paulo falava assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder. Eu quero falar sobre o orgulho de ser evangélico e orgulho do Evangelho. Por isso, Paulo fala sobre isso e por isso nós vamos aprender. A grande realidade é que, é claro, o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus não está, por favor, o que eu vou falar agora, você vai ficar chocado, mas vou te provar. Aliás, já estou te provando pela palavra. O poder de Deus não está no jejum, na oração ou nas denominações. O verdadeiro poder de Deus está no Evangelho. O Evangelho é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, anunciar os fatos da vida de Cristo, anunciar o que ele fez e anunciar o que ele quer fazer e o que ele está fazendo. Ok, gente? Este é o verdadeiro Evangelho, as boas novas, novas notícias, notícias diferentes da que as pessoas tinham, notícias de que coisas novas podem acontecer se aquelas pessoas se entregarem ao Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê, ou seja, Jesus deixa bem claro que ele não discrimina absolutamente ninguém, porque ele fala que é para o judeu e para o grego, ou seja, para todos os povos, para todas as culturas, para todas as raças. Isso nos dá um grande alívio e, é claro, nos impulsiona a ministrar e a pregar o Evangelho, ou seja, a falar da vida de Cristo, a falar do testemunho de Jesus, a dizer o quanto Jesus quer também abençoar e libertar todas as pessoas que ainda não o conhecem. Por isso, o Evangelho não discrimina ninguém. Por favor, o Evangelho não discrimina, mas também o Evangelho coloca tudo às claras, porque Evangelho são gratas novas, boas novas, ou seja, algo novo que as pessoas não conhecem e que, ao conhecerem aquele novo, vão mudar de vida. Por isso, Jesus não discrimina ninguém. Eu lembro quando Zaqueu chega até Cristo e quer mudar de vida, e o maior testemunho, a maior prova de que Zaqueu muda de vida é que ele fala, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e ele promete agora cobrar o que é justo, ou fazer aquilo que é justo. Ou seja, ele não é discriminado por ser um cobrador de impostos, se achega até Cristo, então se converte e passa a fazer diferente. Ou seja, Cristo não discrimina, mas quem se achega até Cristo para de cometer as coisas erradas e começa a fazer a coisa certa. Tá dando para entender? Louvado seja Deus por isso. O Evangelho é a revelação da justiça de Deus. O versículo 17 fala muito sobre isso para as nossas vidas. Por quê? É uma justiça que vem pela fé, porque o justo vai viver da fé. Então o que o Evangelho traz para mim e para você? Traz uma vida de fé. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então ele deposita fé em nossas vidas, ele gera fé em nossas vidas, a fé verdadeira, e a gente passa a viver por esta fé, claro, através de uma justiça tremenda que vem dele. Essa justiça é por fé, do princípio ao fim. Ou seja, o Evangelho é a revelação da justiça de Deus através da fé. Se nós crermos, nós veremos também Deus fazendo o que tem que ser feito, colocando tudo no seu devido lugar, se é que você me entende, através da nossa fé, por causa do Evangelho. Evangelho é poder. Eu vejo muita gente, e eu tô muito à vontade para falar porque eu sou pentecostal, e eu vejo muitos pentecostais, talvez desavisados, né, do que é o verdadeiro Evangelho, ou do que é o verdadeiro poder, e aí as pessoas intitulam poder muitas coisas, né, muitas coisas, tipo pular, dançar, gritar, fazer estardalhaço dentro das igrejas, dentro dos templos. Isso só escandaliza, mas isso não é poder. Subir monte não é poder. Fazer campanha de
jejum de oração não é poder. Poder é evangelho, é palavra, é Bíblia. Isso é o verdadeiro poder. Esse poder que vem para as nossas vidas nos faz vencer. E aí, você vai confabular comigo, você vai agora falar assim, pastor Fábio, é verdade. Talvez você deva conhecer algumas pessoas ou um monte de gente que já pousou para você de santinho e já tentou te falar assim, eu vou pro monte, eu faço, eu aconteço, é isso, aquilo, e pula na igreja, e vive falando em línguas, mas que não está nem um pouquinho interessado em obedecer a palavra de Deus. Essas pessoas não têm poder de Deus, essas pessoas não têm evangelho para sua vida. Essas pessoas têm alguma coisa que as influencia emocionalmente para fazer aquilo, mas poder de Deus não tem. E o que acontece com esse tipo de gente? Isso é um perigo que eu quero relatar. Pessoas que vivem assim são pessoas que vivem trocando de igreja, trocando de congregação, para lá e para cá. São pessoas que infelizmente estão fracas na fé, estão debilitadas porque não têm o verdadeiro poder de Deus. Porque quem tem o verdadeiro poder de Deus, primeiro, não fica trocando de igreja para igreja. Fica numa denominação, fica igrejado, fica pastoreado e obedece porque está no evangelho, e quem está no evangelho tem poder de Deus para a sua vida. Amém? Pessoas que têm o evangelho, pessoas que pregam o evangelho e que recebem o evangelho e que não têm vergonha do evangelho, são pessoas que obedecem o evangelho, a palavra de Deus. Isso é poder. Ou seja, são pessoas que realmente têm o verdadeiro poder de Deus. Então, não se confunda de poder de Deus, que é evangelho, para um outro tipo de coisa que está acontecendo no meio, principalmente no meio pentecostal, né? Que as pessoas digam, esse foi um culto de poder. Para mim, culto de poder é culto que tem pregação da palavra de Deus genuína e que anuncia que Jesus Cristo voltará, que haverá justiça, que haverá juízo e que aquele que não se entregar a Cristo, infelizmente, não será salvo. Isso para mim é um culto de poder, é um culto de palavra de Deus. É o que eu estou agora ministrando. Eu estou ministrando poder sobre a tua vida, porque eu estou ministrando evangelho sobre a tua vida, palavra de Deus sobre a tua vida. Por isso, se você crê que o verdadeiro poder é o evangelho, continue prestando atenção. Eu quero concluir essa pequena mensagem dizendo o seguinte: assim como Paulo, eu e você também devemos ter orgulho do evangelho, pois o evangelho, ele é poder de Deus, o evangelho é para a salvação de todo aquele que crê, e o evangelho é a revelação da justiça de Deus. A palavra viva, Jesus Cristo, é o próprio poder de Deus. Então, se você quer poder, tenha Jesus Cristo sobre a tua vida. O evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê, você recebe poder, você recebe a unção de Deus sobre a sua vida. E o evangelho é para a revelação da justiça de Deus. E o que é a revelação da justiça de Deus? É, primeiro, Jesus Cristo, literalmente, escrutinando toda a nossa vida e nos consertando e, é claro, fazendo com que entendamos que não para agora. Se a gente não se consertar, infelizmente vai haver juízo, porque por enquanto tem justiça, mas daqui a pouco tem juízo. E essa justiça não está nos condenando agora, está nos absolvendo, ou seja, está nos levando, através do Senhor Jesus, ao nosso Deus. Por isso, evangelho é poder. Por isso, evangelho é o melhor que podemos ter neste período neotestamentário, ou seja, a própria presença do Senhor Jesus Cristo. Você quer poder de Deus? Então viva o verdadeiro evangelho. Obedeça a palavra de Deus e aí sim, você vai falar assim, realmente eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, abençoe este canal e, é claro, compartilhe e continue assistindo aos vídeos e às mensagens. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo. Querendo Deus, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau.